Olá, minha gente, olá, meu povo. Eu cumprimento você com a bendita paz do Senhor. Sim, chegou mais uma temporada, o podcast Movimento da Fé, para movimentar a tua fé, movimentar a tua estrutura e movimentar a fé do mundo inteiro. Ok, eu sou a Ilânia, cativa rolante. Sim, estamos aqui mais uma vez com esse podcast e vamos fazer a diferença. Olha, não te esqueças, compartilhe. Não te esqueças também de subscrever no canal. No YouTube, subscreva, porque só assim você vai receber mais vídeos do podcast Movimento da Fé. E compartilha, porque compartilhando você vai espalhar o Evangelho, você vai ajudar com que este programa, esta atividade, se estenda a mais pessoas possam ver este maravilhoso podcast que veio do coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, hoje temos o nosso convidado. Temos o nosso querido convidado aqui. E eu vou deixar que ele se apresente e vamos poder beber mais uma vez da palavra de Deus. É isso aí. A Olá, paz do boa noite. Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Então, Boa noite, povo. Boa noite, povo de Deus. Eu sou o Tunecas, o Afonso, né, mais conhecido como Tunecas. Fui convidado para esse podcast aqui para falarmos um bocado da palavra e da fé de Deus. Então, eu sou crente também, sou da Igreja Maná de Bergson, mas fui convidado também por uma cristã, uma pessoa que também é de Cristo, é de Deus. E aqui vamos partilhar a palavra de Deus. isso, que bom, que bom. Pois é, como ele mesmo disse, Tuneca é o nosso irmão que está hoje aqui para poder então compartilhar, contar da sua experiência com Deus, contar o seu testemunho. E nós vamos ficar aqui, vamos compartilhar, vamos beber muito da palavra, vamos conversar da palavra de Deus. E é por isso que esse podcast está aqui, sim, para poder então levar, ou seja, para poder fortificar e movimentar a fé do mundo inteiro. Então, irmão Tuneca, pois é, hoje é o nosso momento de estarmos aqui para falar da palavra de Deus. E já assim eu já pergunto, quem é o Tuneca, na verdade? Quem é o Tuneca em Cristo Jesus? Eu sou o Tunecas em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura. Eu já conheci a Deus já há muito tempo, né? E conheci Ele pela segunda vez desde que estou aqui na Bélgica. Conheci Deus, né, numa igreja de Antwerp, de Merckx, né? Uma igreja Maná. E assim fui indo conhecendo Deus. E desde que conheci a palavra de Deus, teve muita mudança na minha vida. Teve muita mudança, muita coisa boa aconteceu, porque o tempo todo que eu andava na vida do mundo, né, que não conhecia Deus, praticamente que, epá, não sei o que é que seria se eu não conhecesse Deus. Isso. É muito importante saber, é muito importante saber, porque todos nós tivemos um começo, todos nós tivemos um começo com Cristo. Eu também não conhecia Deus. Quando eu comecei a Deus, então comecei a descobrir coisas, comecei a saber, comecei a conhecer coisas. E isso faz toda a diferença, né, na vida de uma pessoa. E eu acredito que também foi assim com você. Pois bem, você disse que não conhecias Deus. Então, o Tuneca está aqui há quanto tempo na Bélgica? Eu estou aqui aproximadamente 10 anos. 10 anos desde que mas vivi muito tempo na Holanda. Ah, sim, está 10 anos aqui 10 anos aqui na Bélgica. na Bélgica, mas a tua convivência foi na Holanda, nesse caso. Sim, foi muito na Ah, Holanda. ok. E eu na Holanda conhecia Deus, né? Mas não tinha aquela noção quanto Deus é maravilhoso desde que eu cheguei cá na Bélgica. Ok. E qual foi, na verdade, qual foi a tua experiência? Porque esse podcast é realmente para a gente saber as experiências, né? Porque uma vez que somos filhos de Deus e nós nos convertemos, eu acredito que encontraste muitas lutas, eu acredito que você conseguiu ultrapassar muitas lutas, né? Tu não eras crente, hoje você é crente, glória a Deus e graças a Deus por isso.
E esse período, então, quando tu não conhecias Deus, quem era o Tuneca, né? Porque é importante que a gente saiba que o testemunho não é uma vergonha. O testemunho são coisas passadas, não é? Porque a Bíblia vai nos dizer que vamos nos esquecer das coisas passadas. As coisas passadas não é para colocar agora, porque o agora é Deus, o agora é o momento que vivemos com o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem trabalhado em nossos corações, não é, Toneca? O Espírito Santo, ele trabalha conosco, ele vive em nós, na verdade. Então, quem era o Toneca quando não tinha Jesus, na verdade? Pá, eu realmente eu fui uma pessoa que Deus não se agradava por ele. Ah, Fui uma pessoa que Deus não se agradava. sim. Podes falar, podes falar. Como é que eu posso dizer? Não andava nos bons caminhos. Sim. Bem, que andava Pois, sim, tu não andavas em bons caminhos e é natural, porque eu tenho o meu testemunho de vida, tenho o meu testemunho de vida, todo mundo tem um testemunho de vida. E tu tinhas uma vida que Deus não se agradava, e eu acho que tu bebeste muito, né, da vida lá fora. Isso significa dizer que tu és um homem cheio de experiência, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, porque quando alguém tem uma vida ou seja, quando alguém vive, não é, fora dos princípios de Deus e depois começa a conhecer a Deus, essa pessoa então depois passa a ter o conhecimento da vida lá fora. Hoje você está a viver em Cristo Jesus, mas temos uma história para contar. E eu acho que isso é que faz a diferença, na verdade, porque se nós somos filhos, somos cristãos, então isso tudo faz toda a diferença. E qual foi essa experiência que você viveu, na verdade? Qual foi? Pá, eu vim de longe, né? Tive uma experiência muito grande. Eu já vim de longe, eu vim do Brasil. Vim do Brasil, fui para Angola, cheguei para aqui. Yeah. Também tive uma caminhada longa, né? E aí, o tempo todo, né? Estava sem Deus. Mas, como é que eu posso dizer? E foi uma das vezes que teve um amigo que me convidou, né? Para ir para a igreja. Que eu passava necessidades grandes, né? E também complicações na vida, porque quando você está a andar nos maus caminhos, não estás a andar com Deus, Uhum. claro que passas dificuldades, né? Só Sim, que há coisas que eu não consigo atirar aqui. sim, 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 sim. Então, eu fui convidado para um amigo, meu padrinho, de Antwerp, de uma igreja Maná, e me levou à igreja Maná e me apresentou Jesus. E desde aquele momento que eu fui conhecendo Jesus naquela igreja, fui ouvindo a palavra de Deus e tive experiência de que coisas que eu não tinha noção que um dia poderiam acontecer, que eu já que vivia no passado. Uhum. Que desde que eu comecei a conhecer, a ver a palavra de Deus, muita coisa mudou. Eu tive um acidente muito grande do trabalho também. Uhum. Eu parti a perna em 3 vezes, estava mesmo que até os doutores já tinham declarado perna cortada. Yeah, yeah, yeah. Então, eu falei com o meu pastor, né? Pedi orações e pedi os livros da Igreja Palé. Mas eu todos os dias chorava no hospital, só chorava, porque já tinham me metido uma cruz na perna, a dizer que me preparavam já psicologicamente, a dizer que vão cortar esse. Ou seja, os médicos já te faziam já aí, posso assim dizer, não é lavagem, mas já preparavam a tua mente de que a tua perna vai ser amputada. Sim. E como é que foi neste momento, quando tu recebeste essa informação? eh, Qual foi a tua reação? Foi uma reação muito triste que eu só chorava. Eu só se perguntava, pô, do jeito que eu sou, a pessoa que eu sou, vou andar sem uma perna. Será que a mulher que eu estou com ela agora não vai me fugir?
Hum. E recebi um livro, que na nossa igreja temos muito um livro que se diz Cura Divina. Uhum. E fui lendo aquele livro, Cura Divina, na igreja, Yeah. fui tirando experiência, fui lendo aquele livro e fui também tirando dúvidas na Bíblia, né? Hum. Que depois de um tempo, eu falei no médico, Senhor, eu, eu tenho uma luz que eu vou estar curado. Amém. E ele disse, epá, não sei, porque do jeito que está, já estou a perna, não sei. Eu disse que, porque Deus me diz que Deus é que te deu a inteligência, Deus é que te deu essa inteligência. Então, Deus está a me dizer que você é que vai me curar o meu pé. Isso mesmo. Eles falaram, nossa, ele deve estar delirar com a dor, é muita dor que está a lhe fazer, falar assim, tá maluco, não sei o que, uma coisa assim. Pois é. E depois eu fui lendo, e eu disse no Senhor, daqui até tantos dias, a minha ferida vai secar e eu vou ir para casa. Eles não acreditaram. Pois é. Não Pois é. acreditaram, não acreditaram. Estavam a falar que não pode, não sei o quê. Depois de uns dias desses, o médico veio, me tirou para fazer o curativo. Sim. Olha na minha perna, a ferida secou. Uau. Isso depois de quanto tempo? Isso depois de uma semana, Uau. a ferida secou. Uau. Eles todos se chamaram e viram, não entenderam como é que Uau. isso foi. Aí onde nós falamos que realmente Deus confunde as mentes sábias, não é? Deus vai confundir. Então, nesse caso, você já estava determinado que a tua perna seria amputada. Mas você creu naquele momento, você acreditou. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que estamos aqui para falar sobre fé. E é por isso que este programa aconteceu. É por isso que este programa realmente Deus colocou em corações para ser realizado, porque a fé é um movimento. A fé, não é? É a coisa que nós esperamos, né, em Deus e não recebemos. Então, é preciso ter fé, na verdade. E a tua fé realmente confundiu a mente dos doutores, porque os doutores eles estavam já acreditados que haviam de amputar a sua perna, mas você acreditou com bases bíblicas, você creu que a tua perna seria curada, você teve a certeza que a tua perna não seria amputada e assim foi. E como é que foi depois de você falar para eles que o Deus vai me curar? Eu disse no Senhor, o Deus vai me curar. O Senhor, o doutor me disse, eu também quando faço uma operação, também oro. Mas eu não sei se Deus mesmo está a falar contigo, qual é o Deus que está a falar contigo. Eu disse, é o Deus que você também mesmo ora, que disse que vai me curar. E eu disse que eu vou estar curado. Depois eles ficaram aí naquela, não sei o que, não sei o que. Eu fui para casa. Depois de um tempo fui para casa. Porque, foi uma coisa que até as pessoas que já me foram visitar no hospital já me falavam, até amigos já me preparavam mais ou menos psicologicamente. Sim. E se não cortares a perna, vais ter que andar mesmo aleijado, vai ficar mesmo aleijado. Uhum. Mas eu tinha tanta fé, Yeah. que eu disse, o Deus é que vai me curar. Então, se Deus é que vai me curar, a minha perna vai ficar melhor do que estava. Yeah. Com aquela fé que eu usei, que eu tive, a minha perna ficou curada. E eu, hoje em dia, eu ando muito bem, até me sinto que ando melhor do que eu andava. Pois é, esse é o poder de Deus. Este é o poder de Deus. E realmente Deus mostrou a sua grandeza na sua vida, não é? Então, nesse período, de lá para aqui, qual é a experiência que mais te tocou com Deus? O que é que mais te toca? Porque eu sei que tu és um homem que és agraciado por milagres. Sempre que tu passas em situações, Deus te livra, não é? E você quer contar mais uma vez, mais uma experiência, mais um milagre que Deus fez na tua vida? Porque é muito gratificante o que Deus fez na tua vida, não é? Deus curou, você foi um acidente de trabalho, é isso? Sim, foi um acidente de trabalho. E Deus te transformou, você teve este milagre. E isso é para a gente glorificar, porque Deus tem feito milagre
a todo tempo e a toda hora. Você quer falar mais um dos teus milagres que Deus fez na tua vida? Só que era aquilo que eu queria dizer, que isso foi uma experiência muito grande que eu tive com Deus. E daqui para frente, eu praticamente não tenho quase medo de nada, porque eu sei que eu ando com Deus. Isso. Eu sei que Deus é mesmo Deus e não é brincadeira. Ele, quando está para fazer uma coisa, ele faz e faz bem. E uma porta que ele abre não fecha. Às vezes, Satanás tenta meter umas coisas na mente, Sim. umas dores daqui, umas dores daqui. Eu não acredito. Eu falo, não. Deus é que me curou, nunca vai, nunca, já não, meu pé já não estraga. Não estraga. Já não Isso. estraga. Yeah. E é assim. E é assim que foi. Graças a Deus, desses dias, estou sempre a dar nos caminhos de Deus, né? Porque eu vi um milagre que eu seguro esse milagre. E desejo que eu espero, né, que o pessoal também lá fora, né, tenta ter uma experiência com Deus e um dia desse vir testemunhar no podcast da Enane. Pois é um podcast que veio do coração de Deus e este podcast está aqui para fazer realmente a diferença, para ajudar pessoas que não têm mais esperança, né? Para fortificar, para ajudar a tua fé a ser movimentada. E nós estamos aqui para isso. Irmão Tuneca, daqui em diante, qual é a experiência que você, ou seja, qual é a palavra que você deixa para as pessoas, na verdade? Ah, eu digo, né, confia em Deus, acredita mesmo e tenha fé e não desista da tua fé, porque Deus faz e Ele quando quer fazer, faz mesmo. Então, vamos ter mais conhecimento com a palavra de Deus, vamos ouvir mais a palavra de Deus, vamos se comunicar mais com Deus e vamos ser mais amigos de Deus, porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. Sim, 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 sim. Então, eu apelo as pessoas, né, lá fora, né, que não desistam dos vossos sonhos, da vossa fé, tenham fé mesmo de verdade e acreditem que Deus faz. Isso. Deus faz. E Ele vai fazer toda aquela pessoa que pisar o pé neste lugar, Ele vai fazer. Porque eu creio no Deus que eu busco, eu creio no Pai que eu tenho e Ele sim, Ele faz milagres. E, irmão Tuneca, qual é a tua dificuldade? Ou seja, tens tido dificuldade, não é? Tu vives aqui, eu acho que tu nunca viveste em Angola, ou já viveste? Já tiveste experiências em Angola? E a pouco, porque né, pelo tempo que a pessoa está aqui, né, a maioria da experiência que a pessoa mais está a passar é aqui, fora da Angola. Fora da Angola. Pois, o porquê que eu pergunto? Por quê? Porque nós estamos numa Europa, um país que não é nosso, não é? Não é, não temos a mesma cultura, não temos os mesmos princípios, não temos a mesma religião, né? Mas, com certeza, temos muitos irmãos belgas, cristãos, muitos irmãos belgas que falam da palavra. Tem muita gente cristã, sim, isso é verdade. Inclusive, eu pertenço a uma igreja belga, não é? E tem sido uma bênção, mas isso tem ferido, ou seja, tem impedido com que você busque a Deus de uma maneira extraordinária. Porque estamos aqui num país que simplesmente temos tido muitas dificuldades em poder anunciar o Evangelho, né? Temos aqui uma via que é a via mais viável da gente poder expandir o evangelho ao mundo inteiro, né? Por trás das câmeras ou diante das câmeras, e isso tem impedido, ou seja, as dificuldades que o país nos dá, não é? Tem impedido com que você sirva a Deus de maneira clara. Não, eu acho que não. Isso não impede nada, que até às vezes melhora mais, porque aqui estamos num lugar que não é nosso país, estamos fora do nosso país, fora dos nossos familiares, e então aqui mesmo temos mesmo aqui andar mais com Deus para Deus nos abrir mais portas. Pois sim. Isso eu acho que por estar aqui até fortalece a pessoa a ter mais comunhão com Deus, para se fortalecer na vida, né, para poder fazer as coisas melhores e bem, para ir para o futuro. Amém, amém, Entendeu? amém. Pois é, eu gostei da tua resposta, porque
eu digo que quando nós estamos a passar por situações difíceis, tem gente que desiste, não é? Tem gente que desiste, não luta. Mas ainda também tem gente que não para. Tem gente que a fé ainda fica mais forte, se fortalece. Porque quando estamos diante de um problema ou diante de uma adversidade, né, uma situação que não conseguimos, a nossa tendência, a tendência do ser humano é olhar para cima, é buscar a presença, é orar, não é? Sim, porque aí mesmo é que não podemos desistir, porque quando tá na aflição é que Deus diz, né? A porta aberta é Deus, porta fechada é Deus. Então, a solução é só ir para frente. É só ir para frente. Não podemos desistir, Pois é, porque Deus mesmo é o caminho, é a verdade, é a vida. Então, nós que já temos Deus, às vezes já temos umas dificuldades e é os que não têm, me imagino. pois é. Então, por isso mesmo é que tudo é Deus e nada é outra coisa. Ou Deus, ou Deus. Não, Pois- tudo é Deus, Amém. porque realmente Deus mesmo é que faz tudo. E tudo é por Ele. Ele é o Criador, Ele é o Criador, ele é o céu e a terra. Então Ele é que faz tudo. Nada é nosso. Nós estamos aqui, nós somos passageiros nesse mundo, somos visita. Uhum. Aqui nada é nosso. Nada é nosso. Então é melhor nós se pegar mais a Deus e termos uma vida santificada, uma vida boa com Deus, para do que nessa vida do mundo, né? Perder as coisas. E o que é que você nos fala sobre o mundo? Ah, ah, qual é a diferença, então, que temos entre o mundo, viver no mundo e viver com Deus? Consegues dar basicamente essa Mais ou menos, né? Que claro que uma pessoa que anda nos caminhos de Deus é uma pessoa que tem temor a Deus, é uma pessoa que tem amor ao próximo, uma pessoa que ajuda ou consegue ajudar o próximo, uma pessoa que tem um coração mais sensível. Sim. E o mundo é diferente, né? O mundo agora só quer saber Uhum. prostituição, dinheiro, bandidagem. Quero ter, quero ter, quero ter. Estão todos perdidos. Sim. Sim. Estão todos perdidos. Pois é, essa é a grande dificuldade que nós realmente temos e vale falar aqui que realmente é melhor a gente estar em Cristo, Yeah. porque o mundo realmente não nos oferece nada. Nós não temos nada com o mundo, porque o mundo nos dá uma imagem, né? Tudo muito bom, tudo muito bonito. O mundo nos dá uma imagem de que está tudo bem, está tudo confortável, mas na verdade não está tudo bem. Isso é a capa que o Satanás mostra na frente para nós ver que está tudo bem, mas isso é bem passageiro. É, É curto. É curto. Nós aceitamos porque é bom, é tudo maravilhoso, Hum. mas no fundo estamos a ser enganados. Pois é, estamos a ser enganados. Essa é uma verdade que dificilmente nós conseguimos ouvir e também é uma verdade que não conseguimos diferenciar. Por quê? Porque o mundo é tão bom, temos tantas coisas boas. O que é o mundo? Eu tenho dito que o mundo são pessoas, o mundo é um governo, o mundo são mídias, o mundo é a moda, o mundo é a logística, posso assim dizer. Como é que se fala em português? Logística em Nederlands. É a logística. Muito obrigado. O mundo é uma logística. Então, tudo isso engloba o mundo, não é? O mundo é tudo isso. E dentro desses pontos que eu aqui disse, então devemos tomar muito cuidado, porque ele realmente nos engana. O mundo não tem nada para nós. Nós somos filhos de Deus, somos nova criatura e devemos realmente viver em Cristo. Irmão Tuneca, e quando estava neste mundo que estamos aqui a dizer, para se chegar até a Deus, não é? Qual foi a tua experiência, na verdade, para se chegar até a Deus, uma vez que estavas no mundo? O que é que aconteceu? Houve ali uma situação que te levou, porque para a gente ir até Deus, no meio, né, deste processo, a gente teve muitas situações. O que é que te levou?
para conhecer Deus, para você ter a certeza que Deus é bom, é maravilhoso? O que é que te levou até lá? Como chegaste até ao conhecimento do Deus Todo-Poderoso? Epá, isso realmente são pelas caídas da vida, né? Sim, A pessoa vai crescendo e saí muito tempo fora da Angola. Então, vivendo fora do teu país, a experiência da vida, as dificuldades da vida, as descaídas, as quedas que vais caindo. E, epá, e aí vais vendo, né, que não há nada que a pessoa pode falar ou pedir ou ver uma luz, não tem nenhuma luz. E consoante o tempo, você vai crescendo, vai ouvindo, alguém vai falando de ti, vai semear uma palavra de Deus no no teu teu coração. coração. E aí vai crescendo, vai crescendo. E um dia desses, alguém me falou de Deus e eu aceitei. Pois, pois, pois. Aceitei. E eu até já frequentei mais de três igrejas. Sim, Mas a última igreja que eu estou, que é uma igreja que eu acho mesmo que, não sei, né? Temos muitos bons ensinamentos. A igreja onde eu frequento agora, a igreja de Merckx da Maná. hum. E, é, e desde que eu pensei mesmo, não sou 100% crente, né? Não sou 100% ou não sou já aquela pessoa que, Sim, porque nós estamos todos num processo, sim, né? mas o pouco que eu pratico, já vejo muita mudança. Imagina. Pouco que eu pratico. Pois é. Pratico muito, tá, né? E eu ainda tenho muitas falhas, ainda falho muito. Sim, 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 sim. Mas graças a Deus, tenho ainda aquele temor a Deus, aquele medo. Pois, pois. E por isso me fortalece muito. Pois, isso que falaste é muito importante. Todos nós falhamos, todos nós não somos perfeitos e nós ainda estamos num processo, nós falhamos, nós cometemos erros porque nós somos humanos. Nós cometemos erros porque nós somos humanos. O ser humano comete erros e eu acho que ninguém deveria se envergonhar por isso, ninguém deveria apontar o dedo ao seu irmão por isso, porque erros são erros e são com os erros que, na verdade, nós aprendemos. Hoje o Tuneca está aqui, ele aprendeu, né, com os erros e hoje está aqui, consegue glorificar, consegue falar do nome do Criador. E é isso, é isso, não é? É isso mesmo. Ele é bom mesmo, muito bom. É muito bom mesmo. Ele faz maravilhas. Faz. E qual foi das maravilhas que mais te impressionou? Porque eu acredito que Deus tem feito muitas Ele coisas. tem feito muitas coisas na minha vida, muitas. Uma das maravilhas é que ele me curou. Uma das outras maravilhas é que ele já me tirou de situações incríveis e me meteu em lugares bons. Como agora, pá, uma coisa pequena, né? Eu tive um tempo, uma relação, né? Que não foi assim muito certa, né? Que eu lutei para isso, para melhorar e não deu certo, né? Hum. E eu fiquei naquela, né? Pensei, Deus me tirou uma coisa que eu gostava, uma coisa que eu amava, não sei o quê. Fiquei naquela de sofrer, aquele sofrimento, não sei o quê. Mas consoante o tempo, né? Deus foi me mostrando outras coisas, foi me dando outras visões e meteu alguém na minha vida que eu digo, é mesmo graças a Deus. Deus me livrou de uma coisa muito boa. Agora estou com alguém que 5 estrelas. Amém, amém. E é assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Deus tira pessoas no nosso caminho para colocar outras. Porque nem todos que estão no processo vão chegar, né? Assim como diz aí em Êxodo a história de Moisés, né? O Moisés dirigiu o povo de Israel, né, para a terra prometida. Mas nem todos entraram para a terra prometida, mas estavam com Moisés, falavam com Moisés. Moisés ia para o monte falar com Deus diretamente. E quando ele descia com a palavra, descia com a luz divina, não é? Ele descia, aquele povo que estava com ele, nem todos herdaram a terra prometida. Então, não significa que a pessoa que está contigo agora vai herdar, vai estar contigo para muito tempo, vai estar contigo até a morte.
Não, Deus vai colocar pessoas, né, no caminho para poder então dar continuidade Da na vida. tua vida, dar continuidade nas tuas coisas. E é assim, a vida é assim, as coisas de Deus acontecem assim. Deus é um Deus de maravilha, Deus é um Deus de milagre. E é por isso que estamos aqui para poder glorificar e adorar o nome do nosso Pai. Então você simplesmente começou com um caminho e este caminho não foi até em diante. E Deus te mostrou alguém, não é, para poder dar então a continuidade na tua vida. E como te sentes? Porque isso é um agir de Deus, isso é um falar de Deus na tua vida. Sim, isso foi um agir de Deus também, que eu dei conta mesmo que epá, foi uma coisa que foi Deus que colocou. Eu me sinto muito bem, bem amado. E eu acho que isso foi um livramento, porque pode ser que se eu continuasse aí, nunca não sei o que seria da minha vida. Pois, pois, pois. E eu acho que me sinto que foi um livramento que Deus me deu, né? Sim, porque tanto na tua vida como na vida da pessoa que saiu da tua vida, Sim. vocês têm caminhos distintos, não é? Deus Diferentes. diferentes. Deus abençoa a tua vida e nós precisamos desejar boas coisas também para esta pessoa que não está mais contigo. Porque nós estamos aqui para somar, nós estamos aqui para poder abençoar, estamos aqui para somar, né? Ah, Como diz a palavra do Senhor, Jesus dizia que quem comigo não junta, comigo separa. Então nós estamos aqui para separar em nome do Criador. Deus te permitiu andar num outro caminho e esta pessoa também vai ter o caminho dela, vai ter o caminho dela. Deus deseja ela um caminho bom também. Amém, amém, amém. E é isso, e é isso. Então, diante dessa experiência tão maravilhosa que você teve com Deus, você tem algo que mais te marcou em Deus, né? Pronto, já disseste, já falaste do testemunho, da cura que você recebeu, né? E a experiência que você teve com Cristo, isso é muito importante. Vou focar aqui que as experiências são importantes nas nossas vidas. Sim, As experiências é para nos colocar em cima, as experiências é para nos fazer realmente lembrar quem nós éramos sim. e quem nós somos em Cristo Jesus. E quem é o Tuneca em Cristo Jesus? É o que eu disse no princípio, não é só uma nova criatura agora, sou um filho de Deus agora. E é uma das experiências, também tem mais experiências que eu tenho com Deus agora, que não tive no passado, né? Que agora que eu conheço a palavra de Deus, que eu consigo usar a minha fé, eu vejo que Por silêncio. Tá por silêncio. eu vejo que epá, tudo, tudo vai mais fácil. Tudo é simples, tudo é fácil. Tudo que a pessoa pede, fala, diz, Deus está sempre aí para ti. Isso é uma experiência que antes, às vezes, não. Eu, por exemplo, quando saio de casa, faço um PDC. Nós temos dissemos PDC, como é que se diz? Preparação diária para um cristão, todos os Amém. dias, antes de sair de casa, horas, 30 minutos, para todos, para tudo, né? E eu dou conta que também é uma experiência que eu tenho e é uma experiência que ajuda mesmo, que todos os dias que eu acordo, meto Deus em primeiro lugar na minha vida e o dia todo fico com um dia bem abençoado, um dia bem maravilhoso, que quase tudo que a pessoa faz dá certo, porque meti Deus em primeiro lugar já assim que eu acordo. Antes de fazer algo, a primeira coisa que eu faço, agradeço a Deus, Deus obrigado, e levanto e começo a fazer uma petição. Né? Amém. Amém. E aí fico com um dia bem fixe, Amém. bem, Essa bem experiência, abençoado. realmente, essa experiência é, a gente vive, a gente percebe, porque nós estamos a semear no reino. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, com certeza Ele também fará as coisas em primeiro lugar na tua vida. Porque nós somos filhos de Deus e nós temos que inalar Deus, nós temos que viver É. com Deus, viver as experiências, viver
as bênçãos de Deus. E quando você recebe bênçãos, eu acho que nós precisamos ter uma intimidade. E é isso que você tem tido com Deus, a intimidade. Ter uma intimidade com Deus. Eu, por exemplo, às vezes eu converso com Deus. Eu já não peço mais muito, Deus me dá, né? Eu converso com Ele. Peço para os outros. Isso, isso. Também é uma experiência que eu tive, né? Porque, graças a Deus, eu respiro, tenho um teto, tenho uma vida, tenho um bom trabalho, graças a Deus. Uhum. Há muitos que precisam, que não têm nem um bocado do que eu tenho. Então, peço para Deus, para abençoar os que não têm. Amém. 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 Esse é o segredo de receber. Quando, Receber. quando nós ajudamos a orar para outras vidas, não é? O próprio Deus se encarrega a fazer por nós. Quando nós nos sentimos no direito de orar pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, ajudar o nosso próximo, e Deus se encarrega em ajudar as nossas vidas, Ele se encarrega em abençoar, a proteger, a guardar. Yeah. E diante dessa experiência de ajudar a orar para outras pessoas, já tiveste uma decepção, por exemplo, por alguém que você orou, já tiveste uma decepção que te deixou triste e zangado e dizer que não vou mais fazer, não vou mais orar? Já tive. Já tive. Quando a minha mãe estava muito doente, e eu pedi oração, eu também orava muito para ela ficar melhor, não sei o que, orava. E eu vi que quanto mais eu orava, mais piorava. Depois de um tempo, não demorou muito tempo, a minha mãe morreu. Sim. E quando a minha mãe morre, eu fiquei, Deus, e não ontem que eu falei contigo, te pedi, protege a minha mãe. Yeah. E morreu e eu não vou conseguir. Deus. Fiquei bem triste, bem decepcionado. Epá, já não tinha vontade de orar, não tinha vontade de fazer nada. Mas depois eu fui entendendo que Deus lhe levou num lugar melhor, lhe tirou do sofrimento, porque a minha mãe estava com um diabetes Sim. e estava já com uma perna, ficou com feridas no pé, não sei o que, tinha muitas dores. Sim. Então eu fui entendendo, né, que Deus foi falando comigo, o Espírito Santo foi falando. Fui entendendo que ela foi num lugar melhor, né? Foi num lugar melhor. E eu não poderia ficar assim tão triste, eu tinha que ficar feliz que ela Sim. saiu das dores. Ou seja, tu oraste pela tua mãe porque tu bem disseste que sempre que oras, tu colocas sempre Deus em primeiro lugar. Sim. Tu tens aquela intimidade com o teu pai, né, que é o nosso pai. E quando então você passou essa trajetória, a tua mãe doente, e nem sequer conseguiste ir para lá para ver a tua mãe, e pediste ao Deus, ao Pai, na qual você, quando pede, Ele te dá, Ele te ajuda. E quando você orou, Ele não fez, acredito eu que a decepção, né, chegou à porta do teu coração e tu simplesmente querias desistir de Deus. Fiquei muito decepcionado, já pensei, Deus, como então? Por que estás a fazer isso comigo? Então ontem falei contigo. Sim, é o que eu disse, né? A vida só vai aprendendo, vai tendo experiência com Deus e quanto mais você tendo experiência com Deus, mais isso menos vai trabalhar. Uma morte está entregue na mão de Deus, Deus é quem sabe. Pois é. E o que falaste aqui, Deus simplesmente estava a falar no teu coração para você mudar de direção em termos de pensamentos, né? Que ela foi num bom lugar, que ela foi descansar. E isso realmente faz toda a diferença, porque às vezes nem tudo Deus dá, nem tudo Deus vai te dar a resposta agora, nem tudo Deus vai fazer, porque há coisas que Deus faz nós não entendemos. Deus faz as coisas de uma maneira extraordinária, de uma maneira diferente, que nós não conseguimos entender. Isso realmente chocou o teu coração, mas você entendeu que não é dessa forma, não é assim. Sim,
entendi, mas também não foi assim tão fácil para entender, né? Foi indo buscando, né? Perguntando Deus porquê. E quando eu entendi, pá, fiquei, até, não vou dizer que fiquei alegre, mas fiquei aliviado, né? Pois, Fiquei aliviado e espero que ela hoje, que a sua alma descanse em paz, esteja num bom lugar. pois, pois, É, pois, pois. é, Pois, porque realmente é duro não poder ir ver a mãe. E hoje você já consegue superar isso? já consigo superar, já entendo, né? Que, e consigo superar porque não é porque eu sou forte, não, porque Deus me fortalece. Hum. Porque eu sozinho não consigo nada. Eu não sou nem um bocado forte, não sou forte, não sou nada. Deus me fortalece. Por isso eu consegui essa superação. Pois, pois, você superou, superou. Eh, isso também é para cada um de nós, não é? Porque nós passamos por decepções, passamos por alguns problemas e realmente nós não temos força suficiente para ultrapassar estes problemas. Nós temos um Pai, né? Nós temos um Deus, o seu Espírito vive em nós e ele nos dá força, nos dá coragem para poder então ultrapassar, para superar situações que diante de um ser humano, diante de alguém, é impossível superar. E a morte realmente é difícil superar uma morte, e principalmente a morte de uma mãe, não é? A mãe que nos gerou, e quando a nossa mãe se vai, dá uma dor no coração, e é isso que aconteceu com o nosso irmão Tuneca. Mas graças a Deus, Deus conseguiu então te fazer entender que nem tudo ele faz. Há coisas que Deus faz que é para o bem Sim, sim, do ser sim. humano. Há coisas boas que Deus te tira para te dar uma melhor. E a pessoa vai ficar já. Deus me tiraste isso, Deus me tiraste aquilo. Ele sabe como é que ele está trabalhando na tua vida. Ele sabe, Pois, pois. ele sabe. Ele sabe como é que ele está trabalhando na vida. Te tira uma coisa boa, uma coisa, te dá uma melhor. Mas também não te dá só assim. Pois é. Tens que ir atrás, tens que pedir, Como é que é esse ir atrás? Tens que ir atrás. O que é que deves fazer para ir atrás disso? tens que ser uma pessoa, tens que ser amigo dele, tens que ser amigo de Deus, tens que ser uma pessoa que fala com ele, uma pessoa que anda nos caminhos deles, porque Deus dá, mas dá para quem pede. Mas não é só pedir, Deus me dá, Deus vai te dar, não. Deus quer que nós fizemos a palavra dele, Deus quer que nós sejamos boas pessoas um por outro e andamos em amor um por outro e, e pregar o Evangelho, espalhar o Evangelho e faz, fazer a sua obra. E como é que você faz essa obra de Deus? Como é que você então anuncia, uma vez que tu tens intimidade com Deus, tu falas com teu Pai, e nós sabemos que o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, ele tem uma obra, o reino dele é tão vasto e temos muita coisa para fazer. Como é que você faz para anunciar o Evangelho, a palavra dele, para outras pessoas que também precisam conhecer, precisam saber dele? Pá, é evangelizando, indo evangelizando, falando nas pessoas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É isso que acabamos de fazer agora, testemunhar a sua palavra e também fazendo as obras dele, né? Que é ajudar o próximo, essa coisa toda. E o irmão Tuneca tem ajudado. Qual é a tua maior preciosidade para fazer? O que é que o dom que Deus te deu? Qual é o dom que Deus te deu para fazer ao próximo? Epá, eu vejo para mim próprio, né? Eu tenho um coração de ajudar, eu gosto de ajudar as pessoas de todo o coração. E também gosto de evangelizar. Eu gosto de falar de Deus, gosto de falar da palavra de Deus. Quase todo lado, até no trabalho, eu falo da palavra de Deus. Amém. Eu gosto. E no trabalho, você não tem colegas somente angolanos, tem colegas belgas, eu acho que tem colegas de todas as de todas as nacionalidades. Quando você fala de Deus, tu tens notado uma diferença? Qual é a rejeição? Tu tens recebido uma rejeição? Sim, nem sempre, né? Há pessoas que até saem do teu meio, tá a ver? Mas há pessoas que ouvem, né? Mas há pessoas que não acreditam. E
para mim, acreditando ou não, eu vou semear a palavra no teu Amém. coração. Um dia, pode não acreditar hoje, mas um dia, quem sabe, Deus vai te tocar, vais pensar, né? Eu só lhe digo, é passando o que sei, você não quero, mas eu só sei que Deus é o caminho, a verdade e a vida. E Deus tem um propósito para ti, Deus te ama, por isso é que sem Davi, estás aqui nesse trabalho, tens um salário, tens uma casa, tudo é Deus. Ah, não, não é nada Deus, e não sei o que, o meu esforço é para quando você dorme e acorda, você não sabe o que é que você faz na noite toda. É Deus que te protege, que te faz acordar e você acorda, vai para o teu trabalho. E tu, Neca, já tiveste uma experiência num trabalho assim tão forte que foi necessário você buscar a presença de Deus firmemente? Já tive problema no trabalho de discriminações, essa coisa toda, confusão no trabalho, que eu próprio também entendi, né, que muitas das vezes um problema, eu não tenho que lutar contra a carne nem com o sangue, porque muitas das vezes Satanás usa-se de pessoas, de colegas, amigos, para te provocar, né? E você vai querer lutar, não sei o que, vais acabar de dar a razão no Satanás. Então nós, é claro, né, a pessoa fica nervosa, se enerva, não sei o que, mas tenta fazer o máximo possível de, pá, não se chatear tanto e orar para essa pessoa que está chata, que está a fazer confusão na tua vida. Sim, sim. É, orar para essa pessoa, né? E pedir a Deus que Deus lhe dê entendimento para ele saber o que ele está a fazer. E para mim, e para Deus também me dá entendimento para mim poder entender o que ele é. Porque ele é vazio, não sabe nada de Deus, pode ser que precisa de umas palavras, só que às vezes para aceitar é difícil. Então, tente ter paciência e cada dia que vai, só vai aprendendo e indo para frente. Pois sim. Eu queria te fazer uma pergunta. Nós temos o nosso irmão David, o Davi da Bíblia. Yeah. Não, Davi não, Salomão. O nosso irmão Salomão. Salomão, quando ele herdou o reino, eh, ele estava prestes né, a governar um povo, uma nação. E Davi, diante de Deus, ele simplesmente pediu uma coisa. Davi tinha tudo, né? Porque ele era o dono naquele momento. Ele tinha um reino e ele tinha tudo, né? Para ser rico. Ele tinha tudo diante de Deus para pedir. A Bíblia diz que ele não pediu riqueza a Deus. A Bíblia diz que ele não pediu as coisas terrenas. A Bíblia diz que Salomão pediu sabedoria. Salomão pediu sabedoria porque ele entendeu que, tendo sabedoria, ele tinha, né? Ele podia governar o seu reino, porque um reino sem sabedoria é um reino destruído. Pois, Davi pediu sabedoria para poder então governar, não é, o seu reino. E ele fez uma boa escolha. Vendo aqui, realmente ele fez uma boa escolha, né? Porque e Deus também viu que ele pediu a melhor parte, e a Bíblia vai dizer que ele foi um dos homens mais ricos daquela altura, Naquela altura, assim. porque ele pediu sabedoria. E a pergunta que eu te faço, não é? Diante disso tudo, diante do nosso irmão Davi, ou seja, Salomão, não sei se estou sempre a falar do Davi aqui, mas Salomão, qual é a escolha neste momento, no tempo que nós estamos agora, não é? Qual é a escolha que tu fazes, não é? Diante de Deus e diante do mundo que nós temos hoje? Sabemos nós que o mundo está muito agressivo, o mundo está posso assim dizer, está perigoso, né? Tem muitas ofertas agora, tem muita coisas tão boa, tem coisas que às vezes nos deixam fora daquilo que são os princípios do nosso Pai, dos conhecimentos da Bíblia. O que você nesse momento escolhe? Na verdade, do fundo do teu coração, se Deus te aparecesse aqui neste momento, o que pedirias a Ele? Fogo. Eu acho que eu pedia mesmo sabedoria para ir para frente, para poder chegar até
próximo dele, né? Sim. Eu acho que eu pedia sabedoria para poder ter mais conhecimento e até para chegar mais próximo dele. Amém. 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 É porque tem pessoas, né, que se calhar pediriam outra coisa, pediriam riqueza, pediriam dinheiro, pediriam casas, carros, né? Porque o nosso Deus é um Deus de milagres, Ele faz tudo, Ele Ele dá faz, tudo, ele faz. Ele faz tudo e Ele dá tudo. E que bom que você, jovem como tu, né, tens esse pensamento, um jovem cristão, um jovem que quer se achegar mais a Deus. E que bom. E eu gostaria que você desse uma palavra aí ao público que está nos assistir, né? Uma palavra de conforto, uma palavra de força, de fé, não é? Irmãos, sejam fortes e firmes, que a palavra de Deus é verdadeira. Vamos em frente, vamos evangelizar mais e mais, espalhar o evangelho, salvar almas para Deus, porque Deus precisa de almas, porque há muita gente perdida no mundo, precisam de ser salvos. Então, vamos salvá-los. Amém, amém. Sim, vamos salvar, vamos salvar. E é por isso que estamos aqui para ajudar, para salvar, porque nós somos filhos de Deus, somos irmãos em Cristo e o nosso objetivo é isso. Vamos ajudar. E é isso, já estamos aqui, chegou o fim do nosso programa. Que o Senhor possa te abençoar, que Ele possa realmente falar no teu coração e que tu tenhas uma boa escolha. O que é que tu queres? O que é que tu pedes diante de Deus nos tempos que nós estamos? É isso. Aqui fica a palavra. E olha, não te esqueças, mais uma vez, compartilha, subscreva no canal, dá likes. Com likes, já sabemos, mais pessoas vão ver, mais pessoas vão ter acesso ao nosso programa, podcast Movimento da Fé. Que Deus te abençoe e que Ele fala nos nossos corações. E até já. Bye! Bye.